Nós também agradecemos por nossas irmãs, nossos irmãos sempre prestarem adoração com alegria e servindo assim uns aos outros com louvor, que edificam, como esse que acabamos de ouvir. Meus amados irmãos, nós queremos já dar a notícia de que o pastor Antônio, ele já está trazendo sua mudança quinta-feira, né? E ele já voltou para Cruzeiro para resolver algumas coisinhas, mas quinta-feira ele já está com a mudança dele aqui na nossa cidade. Ele vai mudar ali para o lado do Shopping Boulevard, ali para o lado da Mandacaru, né? Aproximando da igreja ali uns 2.000 metros. E quinta-feira ele já estará aqui. Esperamos que outras reuniões venham a acontecer, a despeito das nossas necessidades, que são muitas e variadas, né? Estejamos orando, meus irmãos, pelo servo do Senhor, que tem esse grande desafio, né, de presidir o campo de Maringá. Nós estamos com esse grande desafio. Muito bem, meus queridos, sabemos que o nosso culto de terça-feira é culto de ensino, né? Ensinar tem a ver com significado, dar significado. E nós estamos estudando a epístola de Tiago. E, por favor, fecha dá uma encostadinha nessa porta que eu não vou conseguir segurar a minha Bíblia aqui com o vento, está batendo muito forte. Aqui, isso. Se você quiser daí abrir essas janelas aí, pode ventilar melhor pelas janelas. Pelo menos essas aí, né? Tá ótimo, porque aqui está pegando, acertando. Muito bem. Nós estamos olhando a carta de Tiago porque os irmãos do tempo de Tiago estavam passando por duras provações. A fé deles estava sendo provada. E eles estavam sendo tentados a pecar. Um dos pecados que nós mais somos tentados
É o pecado através das palavras, né? E reclamamos, especialmente quando somos humilhados ou não entendido, nós passamos por dificuldades. Alguns desses crentes dessa época de Tiago estavam sendo humilhados porque eles haviam perdido os seus bens e os ricos estavam suprimindo ou oprimindo o pobre, né? Humilhando. Alguns cristãos nessa época de Tiago estavam buscando numa condição de estar acima dos outros, humilhando também os outros, nesse sentido, dizendo, estavam buscando uma posição social, né? Alguns desses cristãos estavam falhando gravemente. Como você vê no versículo 9, nós não vamos voltar, porque já passamos por aí, né? Alguns estavam vivendo de forma mundana, depois nós vamos ver isso. Hoje, nós vamos olhar essa carta entrando aqui propriamente no capítulo 2. Então, eu quero te convidar a abrir no capítulo 2 de Tiago. Então, recapitulando, irmãos, nós vimos até aqui como transformar as provações em vitória. Isso foi o nosso primeiro assunto. Como transformar as provações em vitória. Não vou recapitular, mas só vou dizer. Depois nós olhamos como viver em sabedoria. Com sabedoria. Isso a partir do versículo 5, né? Que nós lemos isso, né? Aí depois nós vimos como saber se a nossa vida cristã é verdadeira. E hoje nós vamos olhar sobre a fé verdadeira e a falsa fé, né? Eu já disse aqui, e eu vou repetir, que Tiago é um dos livros ou carta mais orientadora da Bíblia. É muito prática, né? Muitos estudiosos não conseguiram entender a relação de obras com fé e de fé com obras. Alguns pensam que a salvação vem através das obras, né? Aí procuram praticar como se tivesse que ganhar a salvação, sendo caridosos, fazendo boas obras, né? Nós sabemos que as obras, elas são para testificar a nossa fé, né? Porque a fé sem as obras é morta, né? Então, não há uma contradição entre fé e obras, como alguém queira pensar, porque Paulo falou muito de fé, Tiago falou mais de obras. Não há uma contradição. Na verdade, Tiago e Paulo se complementam. Então, Paulo falou que a causa da nossa salvação é a justificação pela fé. A Bíblia diz, então, é Paulo que diz, Romanos capítulo 5, né? Justificado pela fé, temos paz com Deus, né? Então, somos justificados pela fé. E Tiago aqui ele diz da salvação no sentido mais voltado também para a demonstração da nossa fé através das obras. Então, nós entramos no assunto e falei sobre desenvolver a fé através de ação. Talvez a palavra ação hoje ela é mais diretiva do que a palavra obras,
Então, nós estamos, às vezes, iremos substituir a palavra ação por obras, né? Muito bem. Nós vamos ler Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Se puderem, fiquem de pé para que possamos proceder à leitura, honrando a palavra do Senhor mais uma vez. Bíblia Sagrada, Tiago, capítulo 2, diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entrem um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre você foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, encontrado nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, então estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressor. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Pode tomar assento, queridos. Na reunião passada, nós permeamos aqui o versículo 18, falamos sobre os que nascem da palavra. Lembrem que nós somos gerados pela palavra da verdade? E no versículo 19 diz que os que ouvem a palavra. E no versículo 21 diz os que acolhem a palavra. Então nós somos nascidos da palavra, ouvinte da palavra e agasalhador da palavra. Como que uma terra, como diz aí o versículo 23, né, 21 mesmo, 21, que nós aceitamos humildemente a palavra implantada em nós. E no versículo 23, ele conclui dizendo: sede, pois, praticantes da palavra, não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Ouvir é muito bom, falar não é fácil, Mas entre o ouvir e o falar, tem uma questão também mais complexa, que é o praticar. Ouvir, falar é uma coisa, praticar é outra. Nós somos cristãos e não somos cristãos apenas que professamos que somos cristãos. Nós não apenas dizemos que somos cristãos. Nós temos que ser cristão na prática, na nossa vida, como o irmão Hélio falou aqui, que tinha um amigo que estava de olho nele. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela
Não pode ser fingida, ela tem que ser praticada. E Tiago aqui, ele vai mostrar essa forma prática no comportamento até de relacionamento. Os nossos relacionamentos com as pessoas também mostram o nosso relacionamento para com Deus, porque está escrito: amar a Deus e o próximo. Então, porque a Bíblia diz que quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, ele está sendo mentiroso. Porque como eu posso amar a Deus que não vejo, quando eu não amo o irmão que eu vejo? Né? Então nós não podemos separar o relacionamento humano com o relacionamento divino. Há muitas pessoas que querem ficar perto de Deus, mas longe das pessoas. Há muitas pessoas que querem ficar perto das pessoas, mas longe de Deus. Tanto pessoas como Deus, elas estão muito interligadas. Se você quiser ver isso, abra João, que é uma das próximas cartas, aí 1 João, né? 1 João é depois de Pedro, nós estamos em Tiago, só passar 1 Pedro e 2 Pedro, você vai chegar em 1 João. Capítulo 4 e versículo 20, está bem claro isso. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão a quem vê, não pode, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Veja bem. E nesse parágrafo aqui de Tiago, do capítulo 2, Tiago diz que a nossa fé ela é testada. Como saber se minha fé é verdadeira ou é falsa? Quando nós tratamos as pessoas. Se eu amo a Deus, eu devo amar as pessoas. A fé verdadeira, irmãos, ela é conhecida pelo relacionamento. Vou repetir. A fé verdadeira, ela é demonstrada pelo relacionamento. É conhecida pelo relacionamento. Então é isso que nós vemos no capítulo 2. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhas. Você tem favoritismo? Nós não podemos ter favoritismo. Eu gosto mais desse e menos desse. No caso, o irmão Reginaldo tem 4. Benjamin nasceu agora. Mas todos os filhos devem ter o mesmo tratamento, sem favoritismo. Uma das coisas mais erradas entre nós, entre nós seres humanos, é a acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Muitas vezes, nós fazemos isso considerando a cultura, se a pessoa é ou não inteligente, entre aspas, né? Intelectual. Nesse caso aqui, irmãos, parece que a igreja queria oferecer um favorecimento melhor ao rico, ao invés de o pobre. Jesus, ele nunca discriminou ninguém pela sua pobreza ou pela sua riqueza. Eu sempre digo que se Jesus viesse em Maringá, ele não ia escolher, vamos imaginar aqui, a casa do presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá para pousar. Ou ele iria pousar na casa do arcebispo da Igreja Católica. Quando ele chegou em Jericó, ele foi pousar na casa do bandido, do ladrão. Que curioso, né? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Alguém pensou, vai pousar na casa do ladrão?
Jesus não julgava as pessoas pela aparência. Vamos para Mateus 22, versículo 16. Alguém poderá ler para nós? Mateus 22, versículo 16. Pode ler. Mateus 22, 16? Pode ler, irmãos. Note bem, isso era testemunho das pessoas. Não era como os fariseus. Os fariseus, irmãos, não aceitavam sentar com o publicano. Os fariseus, de maneira alguma, adotavam o pensamento de que uma filha dele pudesse casar com um pecador. Eles eram os seletos, né? E Jesus vem quebrando toda esse paradigma. Ele acolhe ricos, acolhe pobres, religiosos, não religiosos, publicanos. Ele acolhe doentes, crianças. Até disseram, manda essas crianças aí para estar aborrecendo. Quando ele estava sendo seguido por uma mulher sunamita, né? Ela vinha gritando, pedindo socorro por causa da sua filha. Alguém mandou, manda essa mulher calar a boca. Né? Está perturbando. Né? O Senhor Jesus, então, ele acolhia. Ele não tinha acepção de pessoas. Ele não julgava as pessoas pela aparência. Ele mesmo disse isso. Né? Em João capítulo 7, versículo 24. Né? A ênfase aqui, irmãos, de Tiago, é sobre que Deus, na sua soberania, Ele salva pessoas das mais diversas classes. Qual o problema da igreja? Às vezes nós queremos um grupinho que nós identificamos e achamos que aquele é o grupo seleto. Né? Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro teve um grande problema sobre esse assunto. Ele não comia com gentios. E quando o Senhor Jesus queria a salvação dos gentios, ele foi resistente. E a palavra de Deus nos diz que ele teve um sonho de um lençol que vinha do céu, postos como uma mesa, e sobre o lençol todos os tipos de animal imundo, quadrúpedes. E uma voz disse, mata, come. E ele resistiu. Isso está em Atos dos Apóstolos, né? Onde nós encontramos na salvação da casa de Cornélio, se não me foge a memória, Atos capítulo, ali para o capítulo 10, né? Isso mesmo. Então, o Senhor Jesus faz com que Pedro entenda que ele deveria ir na casa de Cornélio, porque era um gentil, era um pecador, era alguém que não era considerado da religião. E olha que Pedro já tinha passado alguns aprendizados, alguma experiência com Jesus e ainda não tinha aprendido totalmente. Nós devemos entender, irmãos, que o nosso Deus não faz diferenças sociais. Né? Salva senhores, patrões, no sentido bíblico, escravos e livres. Nós temos até uma carta especial sobre isso, que é a carta de Paulo a Filemão,
Filemão, tem um escravo chamado Onesíforo, isso mesmo. E o Senhor Jesus, Onésimo, eu estou falando a palavra, o nome errado, é Onésimo. E Filemão agora fica resistente com relação ao acolhimento de Onésimo. E o que leva Paulo a escrever essa carta para ele acolher ele. É possível, irmãos, que muitas vezes, se é um empregado, se é alguém, a gente, olha, especialmente se o empregado colocou o patrão na justiça. Não é fácil, não. Mas nós devemos tratar as pessoas como Deus trata, com amor, com misericórdia. Então, termina essa palavra, Tiago, dizendo assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Será que nós tratamos as pessoas com misericórdia? Está escrito: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A essência da lei de Deus é o amor. O amor ao próximo. No versículo 8, está escrito aí: se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontrada nas Escrituras, que diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. O amor, irmãos, ele é o cumprimento de toda a lei. O amor é o mais elevado nível de condição espiritual. Se alguém quer ser espiritual, não pense que será espiritual falando línguas estranhas, orando bastante, porque eu posso orar bastante, posso falar língua estranha, e ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, não vale nada. Não tem valor. O amor é saber tratar as pessoas. Tratar as pessoas é saber você receber as pessoas. É você saber ter amizade com as pessoas. Ter consideração às pessoas. Note bem, quando nós encontramos, vamos para Lucas, por favor. Agora vamos um aprendizado aqui bem do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu poderia ler do versículo 31, mas vamos recordar isso aqui, relembrarmos isso aqui. Versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei, ou um doutor da lei, doutor vem da palavra douto, de uma pessoa que tem uma condição de interpretar. O doutor, no caso, quando ele tem um doutorado, é porque ele chegou a uma posição de interpretar, seja numa área médica, enfim, ele tem uma interpretação, ele sabe diagnosticar, ele sabe fazer anamnésias, ou seja, ele sabe fazer abordagem, ele olha para, no caso médico, para um paciente, ele sabe só no olhar, ele já começa a detectar sintomas. Ele tem traços que ele define no paciente que o indica, dentro do seu conhecimento de doutorado, o que aquela pessoa tem. Isso é quem estuda de verdade, né? Não é esses hoje que fica aí tapeando, né? Vamos abrir também esse espaço, porque não é todos que são assim não, irmãos, né? Mas aquele que se debruçou nas palavras, conheceu cientificamente, porque o conhecimento ele vem através da ciência, o conhecimento ele vem através de laboratórios, ou seja, fazendo exames, né? O conhecimento ele vem através da filosofia,
o conhecimento, ele vem através da espiritualidade, o conhecimento, ele vem através de formações, no caso, né, escolásticas. Essa pessoa aqui, pelo que nos dá a entender, era um perito na lei, era um doutor da lei. E ele perguntou a Jesus: mestre, o que eu preciso fazer? Note que ele está perguntando de obras. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus responde. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: você respondeu perfeitamente, corretamente. Faça isso, pratique essa obra e viverá. Aí o doutor, querendo justificar-se, perguntou: e quem é o meu próximo? Irmãos, a partir de agora, Jesus conta uma história que tem três filosofias. Três filosofias. Ele vai dizer de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, que ao roubar, tiraram-lhe tudo e deixaram meio morto. Qual é a primeira filosofia? Primeira filosofia de prática de obra. Ó. O que é teu é meu. Esse é o ladrão. A ideia dele nas obras é assim. O ladrão, ele sempre tem essa ideia. O que é teu é meu. Nós não estamos falando aquele ladrão que parece o metralha, aqueles três lá, como é que é, Nadai? É do gibizinho lá? É os metralha, né? Não estamos falando aquele, eles se vestem na penitenciária, não se veste mais assim, né? Não se veste mais assim. Mas nós não estamos falando daquele ladrão que tem uma máscarazinha lá do gibi. Não. Nós estamos falando de pessoas que sempre têm a ideia de que as coisas podem ser dele sem justiça. O que é teu é meu. Por que Jesus está falando isso? Porque acontece no versículo 31, no versículo 32, 31 e 32, passam outro com outra filosofia, que é o sacerdote e o levita. Qual é a filosofia desse? Do religioso. O que é teu e o que é meu é meu. Então, fica você com o teu problema, que eu fico com o meu problema. A ideia do ladrão é: o que é teu é meu. A ideia do religioso é: o que é teu, o que é meu é meu. Então, cada um que viva com seus problemas. Qual é a terceira ideia filosófica aqui de Jesus dizer sobre o próximo? É as relações das pessoas. É a ideia do samaritano. Que o que ele faz? Ele desce do seu animal, a Bíblia nos diz assim, né? Aproximou-se, note bem, no versículo 34, enfaixou as feridas, derramou vinho e ole, depois colocou-o sobre o animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ainda deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuida dele. Note, ele ainda deu. Olha como esse praticou diferente. Por quê? Primeiro, o ladrão: o que é teu é meu. Segundo, o religioso: o que é teu, o que é meu. Terceiro, o que praticou a lei certa: o que é meu é teu. O animal está aqui, é teu. Meu carro é do outro. Minha comida nem é minha, é chamado pão nosso. Quer dizer, não é pão meu, né? É pão nosso. Né?
O que é meu é teu. Aí, diz a Bíblia que ele cuidou e ainda deu dinheiro. E diz, quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Olha o versículo 36. Ele devolve agora a pergunta para o perito na lei. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele disse, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá tu e faça o mesmo. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser praticada. Nós estamos vivendo uma época que o cristianismo está sendo muito abafado. Nós já não temos mais tanta ação com as pessoas como deveríamos ter. E Jesus sempre, de uma forma muito especial, ensinou isso. A lei do amor. Vamos ser honestos. Nós estamos ouvindo falar isso mais na igreja ultimamente. Por quê? Porque muitos de nós estamos sendo movimentados por um mundo egoísta. Um mundo egoísta. Irmão, ser mundano não é só andar com roupas sensuais, não. Ser mundano é ter uma mente dominada por um sistema que cada dia mais é um sistema egoísta. Quem não ama, ele é o transgressor da lei. É um desobediente. É isso. Voltemos para Tiago, capítulo 2, e olhe como ele enfatiza no versículo 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado. Como é que está a nossa fé? Ela está sendo verdadeira? Nossa fé está sendo muito provada esses dias, irmãos. Muito provada. A palavra de Deus diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Agora, pastor Nilson, mas por que o senhor está falando isso? Agora nós vamos olhar um outro aspecto. Primeiro, nós olhamos a fé testada. Agora vamos ver se vai condizer com a fé, se é viva ou morta. Versículo 14. Vamos lá. Agora você não leu aí, então assentado como estamos, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Note que é uma sequência. Acaso a fé pode salvá-lo? Irmãos, a fé, ela é a doutrina-chave do cristianismo. Nós somos salvos pela fé. Ela é a doutrina tão chave que está escrito: o meu justo viverá pela fé. Por isso que ela é chave. Não se abre nada sem a fé, irmãos. Porque está escrito: sem fé é impossível agradar ao Senhor. A Bíblia também diz assim que tudo que é feito sem fé é pecado. Lembra disso? Romanos. Vamos ler? Leia Romanos 14, versículo 23. Esse versículo aí você pode ler, viu? Romanos 14, versículo 23. Vamos falar um pouco sobre fé. Pode ler? Essa aí o irmão Zé Alves fala decor esse versículo, né, irmão Zé Alves? Não? Então leia. 14, 23. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado a se comer, pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Já pensou? Até comer, irmãos. Até comer
É perigoso nós comermos pensando, meu Deus, na lei e tal. Não, nós temos que entender que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os impuros e infiéis. Nós podemos, a Bíblia diz, até se bebermos uma coisa mortífera, não nos fará mal algum. Claro que nós não vamos provar veneno, não é isso também, né? Mas a fé, ela é muito interessante, que na prática diária, né, nós somos testados no amor às pessoas, né, nos relacionamentos com as pessoas. Né? Eu não vou contar aqui alguns exemplos, porque não vai dar tempo. Mas quando nós nos remetemos ao capítulo célebre da fé, que é o capítulo clássico, que é Hebreus capítulo 11, lá está escrito que a fé, ela é um firme fundamento. Quer dizer, esse prédio aqui, ó, chuva, vento, né? Não temos terremoto, mas ele está aí, seguro e firme. Firme por quê? Porque ele tem um fundamento. Deve ter algumas bases aqui abaixo. Por exemplo, lá na congregação do Requião, nós começamos uma reforma, colocamos 74 pilares afundados para dentro, 5 metros de funduras, e com alguma sapata. Por quê? Porque quando você vai fazer alguma coisa, você precisa ter uma base. A fé, ela é a nossa base de qualquer relacionamento, irmãos. Qualquer relacionamento. Levantou, tomou o seu café, fez o seu toalete, não se esqueça, ore. A fé, ela é uma ação diária, de cada dia. Aí vai encontrar pessoas como essa que o irmão Ronaldo falou, num trânsito agitado. Eu hoje vi isso. Estava com a minha motinha e algum motoqueiro foi fechado, palavrão rolou solto, não tem um dia. Tinha um outro lá, eu e minha filha Elisa, né? E naquele dia eu estava com a Civic, fechando um outro, eu não entendi, eu dei uma buzinadinha, e ele me xingou. Aí ele falou assim, desculpa, não é para você não, é para aquele lá. Aí eu fiquei assim, minha filha falou, pai, não olha. Porque o camarada estava todo tatuado. Aí ele ficou nervoso, porque eu olhei, né? Para como não demonstrar que era eu, ele parou o carro, desceu. Era sabe, aqueles café prensado a vácuo? O camarada era né? Eu acho que eles querem mostrar também, né? Que são meio assim, né? Mas desceu e foi para o lado do camarada, falou umas coisas lá, e eu só olhando no retrovisor, e a minha filha com medo. Não olha, pai, não olha. Eu falei, fica tranquila, vamos embora. Nós, nesse momento, é que somos provados na nossa fé, provados no nosso relacionamento. A fé, irmãos, ela é uma confiança da palavra de Deus. E nessa palavra, amor, é uma das palavras que mais gera confiança, irmãos. Vejam bem, um casal, no meu caso, 27 anos casado. Tem que ter fé, irmãos, entrar com amor. Tem, passar 27 anos, não é fácil, né? Quantos anos aí já faz? 53. Tem que ter fé, mas a fé misturada com amor. Qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Nem todas as pessoas que dizem que crê serão salvos. Em teu nome, nós fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor diz, nem vos conheço.
Qual é a característica, então, de uma fé morta? Vamos lá, de novo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso pode salvá-lo? Qual é uma fé morta, irmão? É uma fé sem santidade. Vai falar? Não fala palavrão. Você é santo. A fé viva é aquela que o irmão disse aqui, ó. Alguém estava de olho nele. A fé viva envolve em santidade, irmãos. Porque está escrito: sede santo, como eu sou santo. Está havendo uma distorção muito grande hoje de fé, irmãos. Fé sem piedade. Fé sem pureza. Piedade vem da palavra pia. Impio. É o sujo. Pia é o lugar onde se lava. O ímpio é o não limpo. É o sujo. Daí vem a palavra piedade. Nós temos que ter fé ao falarmos, ao comermos, ao andarmos, ao tratarmos as pessoas. Então, aqui nós já colocamos. Como é que é uma fé morta? É uma fé que não manifesta santidade, que não tem prática na linguagem, no jeito de ser, de viver. A igreja está cheia de pessoas assim, que você vê que a fé dele não transmite em santidade. Ele não se preocupa com suas palavras, com as suas roupas, com sua mente, com as suas ações. Ah, pastor, não, meus queridos, isso aqui é bíblico. O que é uma fé morta? Então, uma fé morta é aquela que não se desemboca para a vida santa. Uma fé morta é uma fé apenas intelectual. O que é uma fé intelectual, meus irmãos? Não adianta eu ler toda a Bíblia. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ora, eu sei, versículos da Bíblia. Mas será que eu sei só por saber? Mas quando eu penso que eu sei que o Senhor é o meu pastor, o que é a fé viva? É aquela que sabe que Deus vai cuidar das nossas vidas. Aonde aparece isso, irmão? Principalmente quando a pessoa vai morrer. A gente só pensar em morrer já morre de medo. Morre de medo só de pensar que vai morrer. A fé viva, queridos, ela não é uma fé que só da mente, ela é da vida. O Senhor é meu pastor. Quando diz nada me faltará, não é uma fé distorcida. Nada me faltará nesse cuidado do Senhor. Nesse cuidado do Senhor, você pode deitar tranquilo. Deitar não é deitar na cama. Deitar quer dizer estar descansando no Senhor. Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar do teu trabalho, Ele vai cuidar no trânsito, Ele vai cuidar. Fique tranquilo, dirija tranquilo, vá em paz, vá sossegado. Você está acreditando que aquele teu Deus não dorme, Ele não cochila. A Bíblia diz que Ele é contigo na sua entrada e na tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Essa fé é uma fé que nos diz respeito a uma prática. Agora, quando nós estamos falando isso, irmãos, a pessoa que diz que tem fé, mas também desassocia da palavra, é errado. Por quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Então, não é assim: crê, irmão, que vai dar certo. Palavra positiva aí, hein? Você tem que ter uma mente positiva, viu? Seja positivo.
Não é assim também. Não é positivo assim. Não. Tem até pessoa que hoje está substituindo muito a palavra de Deus por pensamentos positivos. Pensamento positivo aí, viu? Não. Fé tem que estar com a palavra. Então, a palavra de Deus em nossa vida faz a fé ser viva. E nós dizemos mais. Como é que essa fé morta, ela se percebe? Ela se percebe através de não ter fruto. E qual é o principal fruto da fé viva? Arrependimento, irmãos. Arrependimento. Por incrível que pareça, todas as vezes que nós erramos, a fé viva faz com que você perceba na sua consciência que você fez alguma coisa errada. A fé viva é como um alarme. É a consciência. A consciência, querido, ela é o tribunal de Deus dentro de nós. É o tribunal da alma. É o nosso tribunal. Então, a fé, ela que não produz frutos de arrependimento, é uma fé morta. E o que é morta? É insensível. E o que é insensível? É uma consciência cauterizada. O que é cauterizado? É quando, por exemplo, uma pessoa que toma chimarrão, então ele dá aquelas puxadas assim, aí desce aquele chimarrão. Aí você vai lá, vai fazer igual. Por quê? Porque não estava cauterizado. Aí estava sensível. Agora, aquele indivíduo que toma aquele chimarrão quente, ele já não tem mais essa sensibilidade do quente. Então, ele toma aquilo, até hoje, por sinal, já detectaram que isso é um fator cancerígeno, quando se come ou se bebe alimentos muito quentes, porque o organismo não pode alimentar-se de comida ou bebida muito quente, porque ele precisa ter a sensibilidade até por conta das papilas gustativas, para que o sabor lhe seja mais pituitário é a palavra que me veio agora, mas isso aqui é científico, porque as glândulas pituitárias, que dá mais detectação, elas estão ali prontas para detectar. O que é uma consciência morta? Ela não tem mais essa sensibilidade, essa detectação, esse desenvolvimento. Uma fé morta, quando lê a palavra, lê por ler. Chega num capítulo desse, nem para pensar assim, que negócio de amar próximo o quê? Eu vou... Opa! Mas quando diz assim, você já pensou assim, poxa, como é que eu estou diante do meu próximo? O que é isso? A consciência. A fé viva vem pela consciência. E uma consciência cristã é de nós tratarmos as pessoas com um amor verdadeiro. Não é só perguntar assim, tudo bem? Não. Perguntar querendo entender como é que a pessoa está. Então, um crente, ele, via de regra, ele vem para a igreja com a roupa boa. Mas pode ser que entre nós surja alguém que não está com aquela roupa tão... Eu mesmo, ultimamente, nem tenho me preocupado tanto assim. Tenho me preocupado. Porque muitas vezes nós, especialmente quando a gente tem filhas, e tal, preocupa mais é com o filho. Eu tenho meus ternos assim e eu sei objetadamente modificar o quê? Mais gravata, gravata tem bastante, porque para dar uma modificaçãozinha assim, para dar uma distinção, Então, mulher é mais difícil um pouquinho, Mas não é fácil. Agora imagine nessa época de Tiago. Eles não tinham essas industrializações que nós temos hoje de produção têxteis como nós temos hoje. Então era bem possível alguém ali entrar com uma roupa surradinha. E o que acontece?
Acontece que alguém poderia discriminar. Na mesa também da mesma forma. Não é como hoje, que nós temos uma acessibilidade tão grande à alimentação, né? Nós vamos ali, passamos a rua, já temos um mercado ali com uma diversificação muito grande, né, de alimentos, né? A produtividade hoje é maior. Mas nessa época, eles tinham demonstração de necessidades muito grande. As viúvas também. As viúvas eram muito necessitadas, né? E sabemos que comida e roupa é uma necessidade básica, né? Saúde, uma necessidade básica. Agora, quando nós temos à nossa disposição isso, e também vemos alguém que não tem, a nossa consciência deve ser tocada para ajudar. Não vou dizer assim que você seja escravo disso, como se essas obras te levassem a pensar em salvação. Mas é muito bom, meus irmãos, nós pensarmos nisso de uma forma coerente para ajudar alguém que nós podemos fazer. Então, aqui está a fé, ela é viva quando ela toca na consciência viva. Agora, quando fala amor e não toca a consciência, pode ser que a fé esteja morta. Né? Como é que eu detecto uma fé morta e viva? Uma fé, irmãos, é algo que precisa ser notada como valor. Valor. Né? Versículo 20 agora. Vamos aí. Bom, deixa eu continuar lendo aqui do versículo 15. Se um irmão ou uma irmã tiver necessidade de roupa e de alimento cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé. Por isso só, se não for acompanhado de obras, está morta. Então ele está dizendo aqui, quando uma fé é viva, quando uma fé é morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Ele diz, mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha só, agora ele vai dar o valor da fé. Note bem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Quer dizer, a fé inútil é algo sem valor. E o que é isso, irmãos? É quando nós não prestamos atenção no que é mais importante no sentido de dizer Deus. No sentido de dizer Deus. O que acontece? Ele pergunta aqui, você crê que existe um só Deus? Mas como é que eu creio se a minha fé não está sendo útil? Irmãos, como é uma fé viva no sentido de valor? Nós até cantamos um hino que diz assim, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Olha como diz, até que um dia receba, teve valor. Quer dizer, aqui vai dizer de Abraão. Abraão, ele deu tanto valor que os passos de Abraão, Pedro chega a dizer que os passos dele foi como exemplo para que nós também sigamos as mesmas pisadas. Por que passos? Ora, se o Senhor diz, sai da tua terra, a primeira coisa que ele fez então foi dar passos. Sair é andar. Logo, então, nós temos na galeria dos heróis da fé as ações seguintes. Abel, a fé do sacrifício. Noé, a fé do trabalho, construiu a arca. Nós temos em Enoque a fé do testemunho, andou com Deus. E nós temos em Abraão o quê? A fé da obediência. Tudo que Deus dizia para Abraão, ele dizia, eis-me aqui. Obediência. Sai, saiu. Vai, foi. Aí ele vai dizer da fé incompleta.
Vamos ao versículo 21 para o versículo 22, nós vamos entender. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho. Note que oferecer era um ato de ir e de entregar o filho Isaque sobre o altar. Aqui foi o teste da fé. O maior teste da fé de Abraão foi aqui. Deus deu um filho para ele, e agora Deus pede o filho para ele. Oferece o teu filho em sacrifício. E Abraão não hesitou, não questionou. Creu e agiu. E lá está, no monte, Abraão e Isaque. Na hora de montar o altar, tudo montadinho, o Isaque pergunta: está tudo montado, papai. A lenha está sobre o altar está edificado. Mas e o cordeiro? Já pensou o momento que ele fala: você é o objeto do sacrifício, meu filho. Deus me pediu você. O Isaque não sai gritando: tá doido, pai? É? Obedeceu também, filho na fé. É? Olha, irmãos, que obra. Essa foi a maior de todas as obras, na verdade. Quando Abraão pega o cutelo, vai cortar o filho no meio para oferecer em sacrifício. Deus brada do céu: Abraão, Abraão, agora eu estou vendo que você me ama de verdade, Abraão. E isso é amor, a fé e amor. Você me ofereceu o que você mais amava, o teu filho. Calma, Abraão. Essa parte não é para você. É eu que vou fazer isso. Eu vou dar o meu filho, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Duas coisas: o amor e a fé. Deus amou. A fé, queridos, o valor dela está no amor. O amor é o nosso maior valor que nós temos. Mas existe a fé dos demônios aqui também. Ele diz: até os demônios crê. Meu Deus, quando eu paro para pensar nisso, como é que esses demônios crê? A fé de demônios, irmãos, sabe qual é? É a fé que mexe com emoções. Deixa eu dizer para vocês que essa fé hoje, ela está sendo muito praticada. A Bíblia diz que o diabo, ele se transfigura até num anjo de luz. A fé, quando mexe nas emoções, eu não gosto desse assunto, sinceramente. Você começa a mexer na emoção das pessoas. Principalmente para ofertar. Essa fé, a fé das emoções, é um problema muito sério. Eu acostumo dizer para quem é íntimo meu, que anda comigo, que a emoção, para mim, é um dos meus maiores inimigos. Eu não gosto de agir por emoção, por impulso. O diabo, ele usa estratégias, especialmente nesse mundo que jaz no maligno. Por que as coisas são consumidas? Porque as pessoas querem ter sensações. Por que se vende hoje tanta droga? Êxtase. A vida de emoção. Nós percebemos que a Bíblia diz aqui que ele até estremece. Fé de emoções, às vezes até estremece. Estremece o coração, mexe com as entranhas. Muito pelo contrário, irmãos, olhando aí, voltando ao versículo 20, olha. Insensato, o que ele está falando? Use senso.
passe a entender. Como é que diz na tua versão a primeira palavra aí, irmão Jonas, no versículo 20, capítulo 2? É insensato também? Versículo 20, capítulo 2. Homem vão. Hã? Tem muito sentido. Né? Olha, irmãos, perceba como é a fé dos demônios. É de emoção. Pula daqui! Né? Duvidava da divindade de Cristo. Meus irmãos, nós temos que discernir muito bem isso aqui. Eu não tenho tempo, né? Mas tem 3 palavras-chave aqui, irmãos. 3 palavras aqui. E uma delas aqui, mais chave, é a confiança. A confiança. Né? Então, concluindo, a fé salvadora é uma fé que pratica com amor, com bons relacionamentos, com conteúdo na palavra do Senhor, envolve o ser humano no sentido de dar atenção para as necessidades. Isso é a fé salvadora. Então, nós estamos andando dentro de Tiago para mostrar que nós precisamos ter ações que sejam ações que, segundo as Escrituras. Vou para o último versículo, porque eu preciso ser conclusivo. Para terminar, 1 Coríntios capítulo 13. Como eu falei muito, 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13, isso mesmo. 2 13, versículo 5. Então aqui, irmãos, o que nós vamos terminar? Paulo, ele fala para a gente fazer um autoexame. Né? Examine-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Olha isso. Vou repetir. Examine-se para ver se vocês estão com fé ou não. Provem a si mesmo. Passe a analisar. Percebam. Provem se Jesus está em vocês mesmos ou não. Ou se vocês estão reprovados. Provem. Cristo está na tua vida em amor. Provem. Quando estava estudando essa palavra, fiquei pensando que nós cantamos: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance. Vocês olharam, vai chover, né? Até para chover tem que ter fé, né? Será que vai chover? Eu creio. Vai. Né? Mas vamos ficar de pé. Né? É Paulo dizendo aqui, ó, provem, examine se vocês têm fé. Espero que saibam que nós não devemos ser reprovados ao orarmos. Tenhamos prática, é isso que ele diz no versículo 7. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não sejamos reprovados, irmãos, na nossa fé, no nosso tratamento com as pessoas, aonde você vai, seja no teu trabalho, com a tua esposa, com teus filhos, você está sendo provado. Você está sendo provado. Um dia, um pastor falou para mim: eu acho que você tem mais fé que eu. Eu falei: por quê? Porque Deus deu 3 filhas mulher para você. Eu falei: é mesmo? Ele falou: rapaz, tem que ter muita fé para ter. Filha mulher. Mas Deus dá vitória, né? Sempre. E por último a gente terminou com a vitória, né? Evelyn Vitória. Mas tem que ter fé. Tem que acreditar, amar o próximo, amar as pessoas, especialmente aquele que está ali, perto de você, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus vizinhos. Trate bem,
considere na igreja as pessoas, né? Tem pessoa que entra e sai na igreja e fala, meu Deus, o que ele pensa? Que é só a religião? É para a gente se cumprimentar, se abraçar, saber o nome, né? Se for possível, ir até na casa um do outro, visitar. Amanhã é dia de visita, né, irmão Jonas? Vamos visitar, estimular a fé dos irmãos, o amor, encorajar sempre para que possamos assim praticarmos as obras que glorificam a Deus. Amém? Amém. Amém. Irmão Jonas, o senhor não orou hoje aqui, né? Vem orar aqui então. Agradeça a Deus por essa palavra, para nós sempre permanecermos firmes na fé até a volta do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus, que palavra maravilhosa, irmãos. Bom seria se a igreja estivesse bem cheia, né? Para ouvir essa mensagem, esse ensinamento tão gostoso, um dos melhores cultos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento queremos agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito conosco. Deus, continua com a tua igreja, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor, de ensino, que tem falado profundamente ao nosso coração, nos ensinando, ó Deus, a ter mais confiança em Ti, mais fé, Senhor, para vencer. Muito obrigado, Senhor. O nosso coração está alegre por ter recebido a Tua palavra. Continua abençoando a Tua igreja, Senhor. Despede o Teu povo em paz. Leva cada um para o seu lar debaixo da proteção de Deus. Que as Tuas mãos santas venham estar estendidas sobre os Teus filhos. E que possamos, ó Deus, fazer a Tua obra. Servir a Ti com amor e dedicação. Nós Te louvamos e agradecemos. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do doce Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E digamos juntos, amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E quinta-feira estamos de volta aqui servindo ao Senhor.